Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Estamos lendo o livro de Êxodo, é uma continuação do livro de Gênesis, né? E nós estamos lendo o capítulo 22. O livro de Êxodo se encontra na Bíblia hebraica, que nós conhecemos como Antigo Testamento, beleza? Então vamos lá, capítulo 22. Aqui está falando sobre leis, decretos do povo de Israel, né? Daquele período. Muitas coisas aqui, pessoal, é para aquele período, né? É um pecado. O que é um pecado? É errar as pessoas pegarem passagens aqui do livro de Êxodo e querer aplicar hoje para as pessoas. É um perigo muito grande, beleza? Que é outro ambiente, é outra cultura e não faz muito sentido não. Toma muito cuidado aí com os ensinamentos errados. Então vamos lá, capítulo 22. Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e for mortalmente ferido, não haverá por ele vingança de sangue. É interessante aqui. Então, olha como é que é como se fosse uma legítima defesa. Se você, hoje na Constituição tem isso aqui também no Código Penal, né? Então, se você matar alguém, um ladrão que está dentro da sua casa, não acontece nada. E aqui também você não haverá vingança, você não será punido, né? Mas aqui, ó, mas se for em plena luz do dia, haverá vingança de sangue. Então, se for de dia, você não vai poder matar o ladrão. Vamos dizer, o ladrão deverá restituir o que roubou. Se não tiver meios, será vendido para compensar o que roubou. Interessante, né? Interessante que tem algumas leis que foi escrita naquele período que hoje eu acredito que muita gente queria, né, que acontecesse, porque infelizmente tem muitas pessoas fora da lei, né, que roubam, né, furtam e não acontece nada, né? Você vê isso infelizmente. Se o boi, ou jumento, ou ovelha roubados se encontrarem ainda vivos em suas mãos, restituirá tudo em dobro. Então eram leis para fazer com que as pessoas não fossem para o lado da criminalidade, porque senão iria ser punidos, né? Se alguém, ao levar o seu gado para pastar num campo ou numa vinha, soltar o gado para pastar num campo alheio, indenizará o prejuízo com o melhor do próprio campo ou da própria vinha. Se um fogo, por descuido, se alastrar por moitas de espinheiros ou queimar o trigo empilhado ou plantação ou campo, o incendiário pagará os danos do incêndio. Se alguém confiar a um outro em depósito dinheiro ou utensílios e estes foram roubados à casa dele, se o ladrão for descoberto, restituirá tudo em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa se apresentará diante do juiz ali, né? Eu creio, aqui está dizendo que é o Eterno, mas eu acredito que é o juiz, a pessoa que vai julgar. E jurará que não tocou nas coisas do próximo em qualquer delito de propriedade, envolvendo um boi ou um jumento, uma ovelha, roupa ou qualquer coisa perdida, o objeto de uma queixa formal, a questão seja levada diante do Eterno. Quem o Eterno declarar culpado, restituirá ao próximo o dobro. Aqui, pessoal, eu acredito, eu até falei no vídeo passado,
As pessoas, elas atribuem muito tudo ao eterno, levar ao eterno. Um exemplo, lá no Novo Testamento, eles foram escolher lá para quem ia ocupar a vaga do discípulo, né, de um discípulo lá. E fizeram o quê? Jogaram a sorte. Jogaram a sorte, caiu em cima de um discípulo X. E eles falaram, não, isso então é a vontade do Eterno. Então, tudo que eles faziam e que acontecia de bom, de ruim, eles jogavam como se fosse a vontade do Eterno. Só para que você venha entender, né? Então, vamos lá. Se alguém confiar ao próximo a guarda de um jumento, de um boi, de ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for levado sem que ninguém veja, a questão se resolverá por meio de um juramento ao Eterno, provocando que o não pôs a mão nas coisas do outro. O dono do animal aceitará o juramento e o depositário não será obrigado a restituir. Interessante. Mas se o animal de fato tiver sido roubado dele, deverá indenizar o dobro. Se o animal tiver sido dilacerado, apresenta-o como prova e não precisará indenizar o animal dilacerado. Né? De repente algum animal feroz foi lá e matou, né? Aí ele não vai precisar restituir. Se alguém pedir emprestado do próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer na ausência do dono, será obrigado a indenizar o prejuízo. Mas se o dono estiver presente, não terá que indenizar nada. Se o animal for alugado, pagará o preço do aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha noivo e dormir com ela, pagará o seu dote e se casará com ela. Se o pai se recusar a lhe dar a moça, o sedutor pagará o dote que se dá pelas virgens. Né? Então, iria ser punido ali, botaram uma quantia, né? E o pai não vai permitir que a filha fique. Aqui é interessante, pessoal, normalmente nós não conhecemos, mas os filhos são propriedade dos pais, né? Então, o pai, ele é a propriedade da filha. A partir do momento que a filha sai de casa e casa, a propriedade, né? A pessoa responsável pela filha é o marido. Né? Interessante isso, né? Eles realmente cuidavam, né, de até, se a pessoa não casasse, ficava com o pai até, né, morrer. E não ficava que nem nos dias de hoje. Esse negócio de ficar com um com o outro, namorar, isso não existia nesse período. Não deixarás com vida uma feiticeira. Isso aqui, pessoal, ó, não deixará com vida uma feiticeira que seja no meio do povo deles, né? Não é feiticeiro de outros povos, não, é do povo deles. Não poderá ter feiticeiro no meio deles. Quem tiver relação sexual com um animal será punido de morte. Olha aí, pessoal, hoje a gente vê, infelizmente, muitas mulheres, homens tendo relação sexual com animais. Aqui, dentro desse povo, dentro do povo de Israel, não podia ter isso, era punido com morte. Quem oferecer sacrifício aos deuses e não unicamente ao Eterno será voltado ao interdito. Não maltrates o estrangeiro, nem oprimas, pois vós fostes estrangeiro no Egito. Interessante. Não faça mal à viúva nem à órfã. Se o maltratardes, clamarão a mim, e eu ouvirei seu clamor. Minha ira se inflamará, e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não agirás como um agiota,
não lhe deves cobrar juro. Entre o povo, né, no meio do povo. Se tomares como penhor o manto do próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o corpo, e a sua coberta para dormir. Se ele clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra o Eterno, nem injuriarás o chefe do teu povo. Olha que interessante. Não injuriarás o chefe do teu povo. Então, o povo lá tinha as tribos, cada um tinha um chefe, tinha as pessoas responsáveis pelo povo. Não atrasarás a oferta da tua colheita, de azeite, de cereais, azeite ou vinho, né? Então foram fixados ali ofertas da colheita, eles trabalhavam com colheitas, né? Então, por isso que eles tinham que dar ali as ofertas das colheitas. Deverás dar-me o primogênito dos teus filhos. Aqui, ó, nós damos os primogênitos dos nossos filhos? Não. Por que eles dão aqui? Porque foi um determinado, quando ele saiu lá do Egito, por causa que veio o anjo da morte, foi determinado que eles dessem o primogênito dos animais e dos filhos, né? Então, deve ser para consagrar o Eterno. O mesmo farás com os primogênitos das vacas, olha aqui, e das ovelhas. Ficarás 7 dias com a mãe, e no 8º tu entregarás a mim, né? Então, tinha essa tradição, né? Esse costume naquele período. Hoje acontece isso? Não acontece mais. Sedes homens santos para mim, não comas a carne de animais dilacerados no campo, mas lançai aos cães. Né? Então terminamos o capítulo 22, e interessante, são leis, decretos, né? Alguns assim até estranhos, né? Porque nós não conhecemos o costume, mas era para o povo naquele momento. E esses decretos, essa lei foi desenvolvida pelo próprio povo naquele período, né? Tem muitas coisas aqui que não tem nada a ver com o Eterno, né? Não foi o Eterno que deu esses decretos aqui para esse povo, né? Isso aqui é importante a gente destacar isso. Foi eles próprios que desenvolveram e teve atualizações, né, desses decretos, beleza? Então, fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando. Um abraço.